Hora da Prosa. Olá, o nosso Hora da Prosa hoje é para lá de especial. A gente tem como convidada a Marli Dias Mascarenhas Oliveira, pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, engenheira agrônoma, mestre em máquinas agrícolas, é especialista na elaboração de custos de produção e rentabilidade das atividades e sistemas de produção, gerenciamento de sistemas mecanizados e estudos de viabilidade econômica de alternativas tecnológicas e estudo da borracha natural, que é o assunto que a gente vai discutir hoje. Então, olá Marli, tudo bem? É um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, Cláudio, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. A gente está tendo uma oportunidade ultimamente, Marli, que eu fico muito feliz, que é trazer às claras esse setor tão importante, que tem uma representatividade tão importante, não só para a nossa região, aqui o estado de São Paulo, mas principalmente para o Brasil. Então, na minha visão, na minha concepção, estas oportunidades de levar ao nosso público, a esse setor, a informação correta, com credibilidade e responsabilidade, aliás, muita responsabilidade, é fundamental, porque a gente vai levar, de fato, o que ocorre no setor, né? Sem pender mais para um lado nem para o outro, mas assim, a verdade nua e crua, para que as pessoas possam tomar as suas próprias decisões e não decisões influenciadas de repente por um ouro de tolo, que não é essa a nossa intenção, não é? Uhum. Realmente, Cláudio, o Instituto de Economia Agrícola é uma instituição de pesquisa, né, da Secretaria de Agricultura do Estado, que realiza pesquisas em áreas de estatísticas, econômicas, faz estudos conjunturais de mercado e tudo, e produz informações idôneas e de metodologias científicas, né? Então, nossos dados são altamente de alta confiabilidade. São resultados de pesquisa. E pesquisa científica, ela não estuda um ou dois parâmetros, né? É todo um contexto que você toma a sua decisão. Sim, inclusive com informações primárias, né? O que são informações primárias? São dados de nossos próprios levantamentos de campo. Uhum. Eu queria que você fizesse, já que a gente vai falar hoje especificamente sobre a borracha natural brasileira, eu queria que você desse um panorama do setor, né? O que está acontecendo, como é que está o setor hoje no Brasil? Falar um pouquinho de produção, de preço, enfim. Bom, o Brasil, ele produz 50% da borracha natural que demanda o mercado. Né? Então, nós temos aí uma carência muito grande em termos de produto doméstico. Ele produz, em 2023, dados do IBGE, né, o Brasil produziu 463 mil toneladas de borracha natural, ou seja, coágulo, né, coágulo do campo. E isso corresponde a uma área em produção. Nós temos uma divisão, né, de áreas novas, que são os pés que ainda não estão produzindo, que têm menos de 7 anos de idade. A gente sabe que a seringueira é uma planta que começa a produzir o látex a partir do 7º ano. Então, em produção, nós temos uma área de 195 mil hectares, isso no Brasil todo. E a gente tem uma produtividade de 2.000, média, né, para o país, de 2.370 quilos por hectare. Certo. E São Paulo é o maior produtor. Né? Depois de São Paulo, nós temos Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Paraná. E depois desses, aqueles estados onde se trabalha não com floresta plantada, mas extrativismo, que aí é um outro contexto, é uma outra realidade de produção. E, infelizmente, nós tivemos, né, o último dado do IBGE de valor da produção. O valor da produção foi de R$1.400.000 em 2023, isso é um dado do IBGE. Mas esse valor já foi 25% menor que o ocorrido em 2022. Então, o que a gente conclui?
A gente já está acompanhando há algum tempo essa questão de baixos preços recebidos pelo produto, você mesmo tem feito entrevistas aí, comentado bastante sobre isso. Então, esses dados do IBGE, que são dados oficiais, corroboram toda essa conversa que vem ocorrendo aqui com outros atores, né, do setor e da cadeia. Isso é bastante triste até, né? Porque você vê, é uma cultura onde exige tanto investimento, que você leva 7 anos para começar a produzir, e esses preços não são remuneradores aos custos de produção. E São Paulo tem um papel aí muito importante, porque ele concentra o maior número de usinas beneficiadoras que recolhem, que compram esse coágulo dos produtores e que beneficiam para levar até ao segmento industrial, que o maior comprador são as pneumáticas na fabricação de pneus, mas existem vários outros produtos aí, enfim, que utilizam a borracha. Aí São Paulo, você vê, desses 195 mil hectares de área que produzem, São Paulo tem 105 mil hectares. Nossa. Né? Ele produz mais de 60%, né? Ele produz 245 mil toneladas dessas 463 mil do Brasil. Então, é um número bastante importante, né? E só que São Paulo também acabou tendo aí um valor da produção. Agora, esses dados já são de 2024, que o IEA levanta, os dados de São Paulo são levantados pelo IEA, um valor da produção de 747 milhões, quer dizer, nós tínhamos 874 em 2023, 2024 747, quer dizer, isso aí já é uma diminuição de 15% do valor da produção. E o valor da produção nada mais é no Estado do que a quantidade produzida pelo Estado e o preço médio pago. E esse preço médio pago, ele encolheu. E quando a gente fala em preço médio, é a média de todos os preços acontecidos durante a safra toda, no estado todo. Em todas as regiões do estado? Em todas as regiões do estado. A gente tem São José de Rio Preto, que produz em torno de 32% da borracha em São Paulo, que é a maior região produtora. Depois a gente tem Votuporanga e General Salgado, mas que é a mais importante. Então, que influencia muito também nessa formação do preço, né? Essas grandes praças produtoras influenciam muito na formação do preço da borracha. Você vê, então, em 2023, a gente teve um preço médio da safra toda de R$ 3,10 por quilo. Mas para 2024, esse preço médio da safra toda e de todas as regiões caiu para R$ 3,05 por quilo. Então, você vê, é uma variação em torno de 2%, mas se você multiplica isso por mais de 100 mil hectares e para 245 mil toneladas... Você tem um valor absurdo. Você viu, deu um 15% no valor da produção geral do Estado e 25% do Brasil. Então, são números que, quando você fala aqui por quilo, por hectare, você não consegue enxergar a dimensão do impacto no todo, que né? isso tem no todo, no país todo, porque nós temos grandes regiões, nós temos regiões em Goiás, né, Mato Grosso e tudo, que estão com áreas bastante significativas já produzindo e áreas significativas para entrarem em produção. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, porque quando você olha o custo de produção, que o IEA calcula também, a gente vai ver que para produzir 1 quilo de borracha, você gasta R$ 5,00 só no operacional. E se você inclui aí depreciação de máquinas, depreciação do seringal, que tem uma depreciação enorme anual, né? E outros custos aí, você chega a quase R$ 7,00 para produzir 1 quilo. E o preço médio está em torno de R$ 3,10, R$ 3,05, né, realizado na safra passada. Isso então, é assustador, Marli. É assustador. E aí, quando você vê que só a área de São Paulo em produção caiu, deixa eu ver aqui, eu tenho o número marcado, só a área em produção caiu 8,6% de um ano para o outro. A área em produção nunca caiu no estado de São Paulo.
O ano passado foi a primeira vez que a área de produção caiu. Por quê? Ficaram, por falta de mão de obra, né? Falta de sangrador, porque os preços estavam muito baixos, os sangradores não quiseram assumir seus postos de trabalho, foram buscar outras atividades mais melhores, né? Com melhores remuneração. Nós tivemos problemas climáticos, então já não sangrou a quantidade de árvores necessárias, porque não tinha sangrador. A produção caiu. Nós tivemos problema climático, né, como eu falei, e ainda por cima preço baixo, pronto. Todo esse conjunto de fatores contribuiu para que houvesse essa queda. Agora, as pessoas têm que entender, gente, para você que não está acostumado a essa atividade, uma árvore que fica sem sangrar um período, aquilo não fica acumulando na árvore. Não, muito pelo contrário. Aquilo atrapalha a produção, ela quebra a produção daquela árvore. Então, quer dizer, é só problema. Porque você tem que ter a cada safra um determinado número de sangrias. Então, a sangria que você não faz, você não recupera. Sim. Então, para atingir uma produção razoável e que você possa ter um preço razoável para ter uma remuneração, para você ter um resultado econômico favorável, você precisa ter aí um equilíbrio entre produção e preço, né, para ter uma boa rentabilidade. E nos últimos anos, já faz aí uns 5 anos, que na produtividade média do estado, que a gente calcula em 2.800 quilos, nós não temos tido rentabilidade positiva, né? Só rentabilidade negativa pelo fato dos preços estarem muito baixos. Agora, e aí, pode falar. Não, o que me assusta é que diante de todo esse cenário, eu ainda vejo algumas entidades agindo até de forma irresponsável, incentivando plantio. Então, porque esse ano foi uma discussão até que teve no ciclo de seminários. Os preços estão bastante favoráveis. Né? Nós também tivemos, como nós tivemos problemas climáticos no Brasil, nós tivemos também na região produtora que fornece a borracha para nós, na região da Ásia, principalmente. Então, sim, Tailândia, Indonésia, estão tendo problemas de volumes de chuva muito alto, né? Então a produção lá caiu bastante. E aí os preços, né? Cai a demanda, cai a oferta, aumenta os preços. Então, os preços nas bolsas asiáticas, onde são comercializadas as borrachas que são levadas para o mundo, os preços subiram bem. Por outro lado, nós tivemos uma desvalorização muito grande do real, né, frente ao dólar, que também favoreceu que esses preços subissem. Então, hoje, a gente tem preços em torno de R$7. Tá. Mas esses preços, nós não podemos dizer que esse preço resolve o problema. É isso que eu acho interessante. Tá? Aí acho que é aí que vem aquele papel de responsabilidade que nós temos agora. Bom, se o preço melhorou, os problemas sérios ainda permeiam toda a atividade. Sim, porque nós temos prejuízos acumulados, sim, nós temos falta de rentabilidade, nós temos descapitalização no campo. Aí não vai chegar hoje, essa safra 24, 25, que os preços estão mais altos, que podem até remunerar, no primeiro momento, remunerando os custos de produção atual. Isso não quer dizer que houve uma recuperação do setor. Nós não conseguimos, por exemplo, hoje, se você vai formar um seringal, para formar um seringal do 1º ao 6º ano, você gasta R$59 mil por hectare. Você precisa de grandes áreas. E se você vai formar um seringal até o 10º ano, o 10º ano que a gente considera o início de plena produção, porque você inicia no 7º ano uma produção menor, com poucas, sim, árvores entrando em sangria, e você vai aumentando o número de árvores em sangria, a produção vai aumentando. Então, a gente, em 10 anos, você tem 100% do seu seringal já produzindo. Que é o momento ideal, digamos assim. Que é o momento ideal, a partir do 12º ano você tem uma plena produção, que você pode remunerar seu investimento. E isso, sabe quanto está custando? R$130 mil por hectare, você gasta para manter um seringal do 1º ao 10º ano. Então, é um investimento muito alto, que não é com um preço de alguns meses relativamente
favoráveis, porque tudo é muito relativo, quando, né, depende com o que você compara, que vai retomar, né, vai ter uma grande retomada, que quem cortou seringal, nós tivemos uma área muito grande de seringais cortados, nós tivemos a questão dos incêndios também, né, Muito forte. muito forte, e muita gente saindo da atividade, cortando os seringais. Então, quem entrou na cana hoje, não vai o ano que vem, por causa desses preços, voltar para a seringueira, para a borracha, né? Porque não se capitalizou para isso. E mesmo o produtor, que continua, também não conseguiu ainda. Agora, Marli, então é complicado. Esse prejuízo acumulado, que foram acumulando ao longo desse período aí, dessas situações que ocorreram no setor, na sua visão, como pesquisadora, uma pessoa que estuda todo o setor, mas assim, nas entranhas do setor, qual seria o caminho certo para o produtor? Bom, o produtor ele tem que se conscientizar que ele é um elo forte da cadeia produtiva. Boa. Então, o que ele precisa exercer a governança do elo da cadeia ao qual ele pertence. Porque a gente tem estudos aí de cadeia de produção da borracha que mostram que o elo da produção não tem governança nenhuma. Então, nós estamos assistindo, de um tempo para cá, alguns grupos, algumas associações, alguns movimentos, inclusive sangradores, entrando nessa discussão, que é uma coisa muito boa, né? Se unindo aos produtores, que é para exercer essa governança. E como que você exerce essa governança? Produzindo bem, mas também negociando bem. Né? Então, você precisa ter parâmetros, conhecer o seu custo de produção, conhecer um pouco do mercado e conhecer o preço que você vai vender. Como se forma esse preço? Da onde vem esse preço? Qual é o preço remunerador, o preço justo, vamos dizer assim, né, para a sua borracha? E negociar com as usinas beneficiadoras. Quer dizer, então tem que ter um diálogo aí, né? E você disse uma coisa interessante, né? Que o produtor e até o sangrador são elos fortes. Só que eles talvez não saibam, não estavam sabendo usar a força que eles têm, né? Principalmente valorizando o produto que eles retiravam de seu seringal, né? Na hora de vender, não estavam tão atentos a coisas básicas, parecem coisas bobas, mas são fundamentais. Balança, o DRC, né? DRC, sabe, não aceite qualquer valor do sabe, isso é muito importante. Então, eu acho que trocar essas informações, trocar essas experiências, buscar a informação, né, correta, isso é muito importante. Não é porque fulano vendeu mais ou menos, tá bom, vou vender. Não, muito pelo contrário. Como assim vender mais ou menos? Quanto custou? Quanto foi de suor que você derramou para tirar aquela borracha? Então é hora de se orientar, buscar, formar melhor a sua opinião e saber que a sua voz tem poder. Hoje a gente tem assim várias instituições que produzem dados, estudos na borracha. O próprio IEA, ele fornece uma gama de informações assim bastante grande para o setor da borracha. Nós temos a FAESP, por exemplo, tem feito vários estudos também. Nós temos a universidade. Embora que nessa área econômica o IEA acaba se destacando e apresentando mais dados. Né? A FAESP usa muito, ela produz muita informação, mas com conteúdo que vocês geram, né? Então isso aí que é importante, né? São dados usa os dados do Instituto. Que ela fez o IEA fornece o índice de preço referência, né, para a formação do preço no Brasil. Então, nós temos assim muitas informações para a tomada de decisão. Nós, pesquisadores, nós estamos sempre produzindo artigos técnicos, né, colocando todos esses dados. A gente procura participar o maior número possível de encontros, de congressos, para levar esses dados, para divulgar. Então, a gente faz a nossa parte nesse sentido. E o que a gente quer é isso, que o produtor nos procure também, que o produtor tenha
ele se conscientize da importância dele, e da importância dele conhecer o produto dele, valorizar o produto, como você disse, e também buscar essas informações para tomar de decisão. Já que você falou que o produtor tem que procurar vocês, quais são os canais de comunicação que estão disponíveis para o produtor? Olha, o IEA, não só o IEA, mas toda a Secretaria da Agricultura, toda a APTA, né, que coordena todas as pesquisas da Secretaria da Agricultura, estão em todas as redes sociais. Nós temos o site da Secretaria, agriculturasp.gov.br, e dentro do site da Secretaria, que tem todas as informações, estão todos os institutos, todos os órgãos da Secretaria, nós temos a CAT também, da Extensão Rural, nós temos a Defesa Agropecuária, então todos os institutos e todos os órgãos da Secretaria da Agricultura estão disponíveis, tanto nas redes sociais, como também nos sites. Nós temos o Fale Conosco, né, e temos a ouvidoria. Legal. Então nós temos e recebemos também nos nossos escritórios, são abertos para receber produtor. Que legal. Enquanto você esteve falando aí, eu vou procurar, quando levar essas informações, deixar aqui no descritivo do vídeo todas essas informações e na tela também, para que as pessoas possam buscar essas informações. Falando em informação a gente estava falando de preço, né? Esse índice que vocês desenvolveram, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque a referência que se tinha no mercado era um índice que servia para duas balanças, para dois nortes, né? E eu achava um pouco, apesar no momento não entender tanto como aquilo iria funcionar, ou como aquilo poderia funcionar, a gente, por não entender bem do negócio, aqui faço a minha culpa, a gente acabava divulgando, enfim, achava que fosse uma referência importante, mas, na verdade, aquela referência que estava sendo usada, ela prestava um grande desserviço, na verdade, né? Uma fórmula complicada, difícil de se entender, e vocês, esse índice que vocês formaram, ele é muito mais simples, muito mais transparente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O índice de preço, ele foi... o IEA foi procurado, né, pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, para fazer esse estudo, porque foi levado na Câmara Setorial Federal esse problema dos preços e o problema dos índices, que as pessoas não entendiam, né, não era um índice transparente, por mais que se perguntasse como ele era formado, como ele era elaborado, quem fazia isso, porque até hoje não ficou explícito, não se nomeou, né, quem que faz. Então, foi buscar, levou toda essa questão, também na Câmara Setorial da Paulista, eu já tinha essa discussão, e a gente já fazia um trabalho com a Câmara Paulista por causa da questão dos custos de produção, que o IEA já, desde a década de 2014, começou a publicar. Já publicava antes, mas parou um pouquinho, e em 2014 passamos a publicar sistematicamente, fizemos um grande estudo no Estado. E aí a CNA nos contratou, nós temos essa parceria com a CNA via a Fundação, para desvendar, né, abrir aí a caixa preta do preço de formação. Já havia um conceito, o Gerinho até contou aí na última entrevista, como é que era, como é que se aconteceu esse acordo aí, né, entre as partes para se ter aquele preço, que se decidido que o preço de importação seria o balizador da formação de preço no Brasil. Então, o IEA pegou aí, né, os seus estudos, botou os livros embaixo do braço, tiramos os livros debaixo do braço, né, fomos sentar na mesa e pesquisar, né, e formamos uma equipe dentro do Instituto e começamos a pesquisar como se dá realmente o preço de importação, né? Como que essa borracha chega no Brasil, quais as linhas, né, de onde que ela vem, e de que forma vem, e por quanto ela vem. Né? E aí nós fizemos um levantamento minucioso de todo esse trâmite, esse trânsito de mercadorias, né,
principalmente da Ásia, que são os maiores produtores e os maiores exportadores, né, alimentam o mundo com a borracha, mas que de um tempo para cá a gente tem notado também que a África tem produzido bastante. A Costa do Marfim tem mandado muita borracha para o Brasil, inclusive os preços no Brasil caíram, porque houve um boom de importação, né, da Costa do Marfim. Hoje a Costa do Marfim é o terceiro produtor mundial. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você... Qual é a característica da borracha da África, da Costa do Marfim, por ali? Ela é uma borracha... foi plantio, como é plantação, como é que é? Porque a nossa, eu estou te perguntando isso porque eu sempre bato muito na tecla da qualidade da borracha brasileira, da sustentabilidade da borracha brasileira, da rastreabilidade da borracha brasileira, do papel socioeconômico que ela tem. Tá? Isso é muito importante. Como é que a gente pode comparar com essa borracha que chega aqui no Brasil? E você vai entender por que essa pergunta já já. Ah, tá. Então, nós sabemos que a borracha importada, produzida na África, na Ásia, são florestas plantadas, algumas plantadas, mas que vêm de derrubadas de florestas, né? Então, houve um desmatamento para que ocorresse esses campos de produção de borracha nesses lugares. Tem a questão também da mão de obra. Normalmente, eles têm um esquema muito diferente de produção, que são small houses, são pequeníssimas propriedades com produtores muito, muito humildes, né? E que exploram essas árvores em condições assim, muito ruins. Análogos à escravidão, praticamente. Isso, é o que se comenta, né, é o termo que se usa, né, em condições muito difíceis. E já no Brasil, no Brasil nós temos um esquema de tecnologia, né, nós temos tecnologia implantada no campo, nos seringais, nós temos sangradores que recebem treinamento, sangradores que usam EPIs para trabalhar, sangradores que têm propriedade dentro, né, dentro das propriedades dos donos das fazendas, que recebe uma remuneração, que é uma porcentagem, principalmente no estado de São Paulo, é um regime de parceria, recebe um percentual da produção. Então, a produção está na mão do sangrador. Então. Se ele sangrar direitinho, se ele trabalhar, fizer o número de sangria correto e tudo, ganha ele e ganha o produto. Ganha todo mundo, né? Principalmente com relação ao manejo dos painéis, das árvores, todo o seringal. Isso. E nós temos uma condição ambiental muito propositiva, né? As condições, como você falou, sociais, econômicas e ambientais no Brasil são bastante positivas, porque preservam não só a questão da floresta plantada, mas toda a fauna, toda a flora, sim, ela é conservacionista. Né? Ela está dentro de um contexto preservacionista. Isso, né? Sendo que e sustentável. Isso. Ao longo dos anos, sim, né? E o que a gente não pode afirmar dessa condição de produção de borracha fora do Brasil, que é trazida para cá. Então. E isso influencia também na qualidade da borracha. Sim. Agora, para chegar no Brasil, existe uma nomenclatura técnica aí, né, de questões de exportação, padronizações e tudo mais. Especificações técnicas, né? Isso, as especificações que são feitas lá, tanto que a gente importa a TSRN 20, que é semelhante ao GEB aqui produzido pelas usinas. Entendi. O GEB 10 são brasileiro. produtos semelhantes. Bom, você sabe por que eu te perguntei isso? Porque é o seguinte, eu acho que criticam tanto e batem tanto na gente com relação à sustentabilidade, e de forma equivocada, na minha opinião, que eu só faço uma pergunta: por que não cobrar das indústrias, principalmente a automotiva, que cobrem os seus fornecedores, a indústria pneumática, que usem produtos que têm um protocolo ambiental como o brasileiro?
Eles produzem carros, por exemplo, e eu estou falando no mundo inteiro, tá? Por que não se cobra desse pessoal? A tal empresa faz um carro verde, 100% elétrico, tal, emissão zero de carbono, tal. Por que não usa, então, uma borracha ecologicamente correta? Oriunda de um país que leva essa questão a sério. Compare a produção de borracha no mundo e veja aonde está realmente a borracha sustentável desse planeta. É só essa pergunta que eu faço. Então, está aqui no Brasil, né? Essa borracha que você tá falando. Então, é aquela questão que eu te falei da governança dos elos da cadeia. Além de cada elo ter a governança que lhe cabe, esses elos, eles precisam ter uma certa uma harmonização. Sim. Para que se sentem numa mesa com sintonia. Sim, tem uma sintonia fina, né? Fina, até para que chegue num consenso, porque essa questão é uma questão que está sendo bastante discutida. As pessoas estão indo atrás dessa certificação, dessa valorização de captura de carbono e tudo mais. É uma coisa que está em estudo, né? Não é hoje da minha alçada, mas eu também participo um pouco dessa discussão, né? E que tem que ser levado na mesa, né? Tem que ser, por isso que a cadeia produtiva da borracha, né, no seu total, ela precisa de uma grande harmonização. Nós conseguimos até com as câmaras setoriais sentar, as pessoas sentarem, conversarem. Eu acho que a gente chegou até num nível bastante razoável em relação ao que nunca existiu antes. Que legal. Mas isso precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Precisa ainda ter bastante harmonização aí nessa conversa. Eu acho bacana isso. Pelo menos a gente está vendo aí uma luz no final do túnel. Principalmente, que é o que eu acho mais importante de tudo isso, é a transparência para com quem produz. Isso para mim eu acho que é fundamental. Eu posso tomar minha decisão baseado na informação que eu recebi, uma informação clara, transparente, objetiva, não estão pendendo nem para um lado nem para o outro, eles estão me passando a informação que eu preciso receber. E é com base nessas informações que eu vou tomar meu norte. Não é? Eu acho que é isso exatamente. Eu acho que isso que faltava. Né? E como você falou aí, que vocês estão de portas abertas também para receberem as questões, as dúvidas dos produtores. Eu queria deixar aqui para você o Jornal Campo Aberto, o nosso portal, o nosso canal no YouTube, também aberto para que vocês possam trazer essas informações para que a gente possa difundi-las e fazer com que ela alcance, sabe, caminhos longe, abranja o máximo possível de toda a cadeia produtiva da borracha natural. Bom, vou falar em nome da Secretaria. A Secretaria de Agricultura está de portas abertas, né? Tanto a Secretaria em nível de gabinete, nós temos a Câmara Setorial da Secretaria da Agricultura, que funciona muito bem, é uma mesa de discussão bastante interessante. Temos todos os institutos de pesquisa, os órgãos de extensão rural, defesa. Estamos, assim, de portas abertas e à disposição. Eu, particularmente, posso também depois deixar meu e-mail. Por favor, fique à vontade. Para vocês, se quiserem entrar em contato. Eu procuro ter bastante interação, né, com o produtor, com também outros pesquisadores da área, e fico também sempre à disposição de vocês também, da imprensa. Sempre que possível a gente está aí contribuindo com vocês, e a gente também agradece a imprensa, né, que nos procura e que nos dá a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de passar adiante, né, todo o resultado dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Você sabe que o que eu acho, eu sempre digo o seguinte, vocês são apaixonados pelo que fazem, e é nítido, esse belo sorriso que você abriu agora é sinal do que eu não estou inventando, realmente. Então você, quando conversa com alguém da APTA, da CAT, do Instituto de Economia Agrícola, todos estão ali com uma paixão muito grande, e isso faz a diferença.
né? Principalmente para quem recebe os resultados disso que vocês produzem. Então, essa troca, essa sinergia é muito importante para todos nós. Ganha a sociedade. E é verdade. É o nosso retorno social, né? Verdade, Marli. Olha, Marli, eu queria agradecer muito o tempo que você disponibilizou para bater esse papo com a gente, essa prosa aqui, e dizer para quem está acompanhando a gente, chegou até aqui, olha, se inscrevam nas nossas redes sociais, nas redes sociais também da Secretaria de Agricultura e todos os seus órgãos. Isso é muito importante, segui-los, buscar essa informação na fonte, e isso faz a diferença. Se você tem dúvida, procure, mas procure a quem realmente sabe o que está falando. Isso vai fazer a diferença na sua atividade. Não é só na avicultura, não. Em toda a cadeia produtiva. Seja antes da porteira ou depois da porteira. Marli, muito obrigado. E a gente espera poder se falar num momento mais oportuno, com mais tempo, porque aqui o tempo passa rápido. Passa mesmo. Eu agradeço e estamos à disposição. Quando quiser, pode nos chamar. Então tá bem, até. Até. Um abraço. Um abraço. Hora da Prosa.